Olá, galera, tudo bem? Prontos para mais uma aula de geografia? Nosso assunto de hoje é sobre as atividades agropecuárias. As atividades agropecuárias. Você sabe o que é agropecuária? Agropecuária é a junção das atividades da agricultura, que é o cultivo de plantas, e pecuária, a criação de animais. Você sabe qual é o prato típico brasileiro? No Brasil, as refeições diárias variam de acordo com o lugar e com os hábitos alimentares das pessoas. O feijão com arroz é um prato típico brasileiro. Com eles, geralmente são servidas carne e salada. Feijão, arroz, alface e tomate são alimentos produzidos pela agricultura. A carne é produzida pela pecuária. Geralmente, esses alimentos são vendidos em feiras e mercados, mas nem sempre foi assim. Antigamente, as pessoas não cultivavam a terra nem criavam animais para produzir seus alimentos. Elas coletavam frutos e raízes e praticavam a caça. Nessa época, os grupos humanos eram nômades, isto é, as pessoas não moravam em um local fixo. Elas estavam sempre mudando de um lugar para o outro em busca de alimentos. Ao aprender a cultivar a terra e a domesticar e criar animais para assegurar sua sobrevivência, os seres humanos fixaram moradia e tornaram-se sedentários. As pessoas não precisavam mais ficar mudando de um lugar para o outro à procura de alimento. Mesmo com a sedentarização, o ser humano continuou a depender da natureza para sua sobrevivência, pois se por um lado os povos nômades retiravam da natureza tudo o que precisavam para viver, atualmente a matéria-prima dos produtos que utilizamos provém da natureza. A atividade agrícola. A agricultura é a atividade de cultivar a terra. A agricultura fornece alimentos para o consumo das pessoas e matéria-prima para as indústrias. Preparar e semear a terra são as primeiras etapas da atividade agrícola. Depois, no tempo certo, é feita a colheita do que foi plantado. Algumas condições contribuem para o desenvolvimento da atividade agrícola: solos férteis, terrenos planos e existência de água. Os solos devem ter quantidade adequada de nutrientes que ajudam no desenvolvimento das plantas. Quando tem pouca fertilidade, os solos precisam de adubos e de fertilizantes. Os terrenos planos são os mais favoráveis à agricultura, pois facilitam o cultivo. Neles, é possível usar máquinas e tratores. Terrenos montanhosos ou inclinados dificultam a prática agrícola e é necessário utilizar técnicas especiais como fazer terraços ou degraus para plantar ou ainda plantar seguindo as curvas do terreno. O uso dessas técnicas evita que as enxurradas destruam o solo. Para auxiliar os agricultores em suas atividades, foram desenvolvidas ferramentas, máquinas e técnicas especiais. Ao longo do tempo, pedras pontiagudas, galhos e lascas de ossos foram sendo substituídos por enxadas, facões, arados, carros de bois, tratores, coletadeiras. Além desses instrumentos, outras ideias também foram desenvolvidas. Por exemplo, às vezes a chuva não vem e quando vem nem sempre é suficiente, e sem chuva a vegetação não resiste. Por isso, foi criada a irrigação, uma forma de distribuir água através de canais ou pela pulverização. Com o objetivo de aumentar a produtividade rural, agricultores, engenheiros agrônomos e cientistas pesquisavam cada vez mais. Algumas plantas dependem de muita água para se desenvolver. É o caso de algumas espécies que produzem arroz. Outras espécies vegetais, como o mandacaru, desenvolvem-se bem em ambientes com escassez de água. Em lugares onde as temperaturas são elevadas e quase não chove, é necessário utilizar a irrigação para cultivar a terra. Nem sempre a natureza apresenta condições favoráveis à atividade agrícola. No caso de solo pouco férteis, é necessário empregar substâncias como adubos e fertilizantes. Em áreas montanhosas ou íngremes, algumas técnicas podem ser aplicadas para facilitar ou mesmo viabilizar a atividade agrícola, como plantio em terraços ou degraus, ou ainda em curvas de nível, seguindo as curvas do terreno, para evitar que as enxurradas destruam o solo. Plantar para consumir, plantar para vender. No Brasil, a prática da agricultura ocorre de maneira diversificada, dependendo do modo de vida das pessoas, das técnicas e dos recursos financeiros disponíveis. Quando uma parte da produção agrícola se destina ao consumo do agricultor e de sua família,
e a outra parte é vendida para comprar outros produtos de que a família necessita, pratica-se a agricultura de subsistência, ou seja, refere-se à sobrevivência a sustento. Quando toda a produção agrícola é vendida dentro do país ou para outros países, pratica-se a agricultura comercial. Nesse tipo de agricultura, as propriedades se organizam como grandes empresas. Em geral, a agricultura de subsistência é praticada em pequenas propriedades, minifúndios, e apresenta baixa produtividade. Muitas vezes, vários produtos são cultivados na mesma propriedade, policultura. Em geral, são cultivados feijão, batata, mandioca, milho, hortaliças e frutas. O milho, por exemplo, também serve de alimento a outros animais criados nessas propriedades. A agricultura comercial costuma ser praticada em grandes propriedades, latifúndios, e caracteriza-se pela monocultura, apresentando geralmente elevada produtividade. Os principais produtos cultivados são soja, milho, cana-de-açúcar e algodão. Observe no mapa as principais informações a respeito do cultivo de produtos agrícolas no nosso Brasil. O título do mapa é Brasil, principais produtos agrícolas. Podemos ver também a legenda, a diversidade de produtos cultivados em cada região do nosso país. Algumas culturas se desenvolvem melhor em condições climáticas específicas, por isso alguns produtos são predominantes em algumas regiões. É o caso do trigo, por exemplo, que se desenvolve melhor em áreas que apresentam temperaturas mais baixas e, portanto, é cultivado principalmente na região sul, a mais fria do país. O centro-sul do Brasil apresenta maior variedade de tipos de cultura. A agricultura comercial utiliza mecanização intensa e as fazendas destinam suas produções basicamente à exportação. É o caso da soja produzida na região do Centro-Oeste, que tem quase toda a sua produção enviada para outros países. Essas propriedades rurais funcionam como verdadeiras empresas, contam com serviços de administração e técnicas especializadas na produção agrícola, dispõem de pesquisas laboratoriais e tecnológicas, utilizando sementes selecionadas, fertilizantes e defensivos agrícolas e contam ainda com algumas facilidades como empréstimos bancários, que possibilitam, por exemplo, ampliar a área de plantação, adquirir máquinas e equipamentos agrícolas para investir em novas tecnologias. Essa foi a nossa aula de geografia. Fiquem com Deus e até a próxima!